Você já percebeu que nos piores momentos da vida, às vezes não conseguimos nem falar direito? A voz falha, o coração aperta, e tudo o que conseguimos entregar a Deus é uma frase curta ou até um simples Senhor. Mesmo assim, Deus escuta. Essa era uma convicção central na pregação de John Wesley. Deus não mede a oração pela força da voz, mas pela sinceridade do coração. Para ele, o valor da oração não está na forma, no volume ou na emoção exterior, mas na verdade que sai da alma. Wesley dizia que muitas pessoas se afastam da oração porque acreditam que precisam falar bonito ou usar palavras difíceis, como se Deus só respondesse a discursos perfeitos. Isso não tem fundamento bíblico. As Escrituras mostram Ana orando em silêncio, apenas movendo os lábios, e Deus ouvindo. Mostram o publicano no templo com apenas uma frase simples: "Tem misericórdia de mim", e Deus respondendo com graça. Essas histórias revelam algo poderoso. Deus não espera que você impressione, Ele espera honestidade. Wesley reforçava que a oração verdadeira nasce quando a pessoa fala a Deus exatamente o que está acontecendo dentro dela. Se o coração está apertado, a oração sai curta. Se a mente está confusa, a oração sai fragmentada. Se a alma está cansada, às vezes só sai um sussurro. Mas Deus escuta cada um desses momentos com atenção absoluta. Ele dizia que o céu se move mais rapidamente por uma oração fraca e sincera do que por uma oração longa feita apenas por hábito. Muitos cristãos, segundo ele, ficam presos na ideia de que oração boa é oração longa. Mas isso não é verdade. O que Deus procura é um coração quebrantado. E um coração quebrantado fala na velocidade que consegue. Essa visão é profundamente bíblica. O salmista diz que o Senhor conhece os pensamentos de longe. Isso significa que Deus conhece até aquilo que não conseguimos colocar em palavras. Às vezes, tudo o que conseguimos expressar é um suspiro, e mesmo isso é suficiente, porque o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Wesley usava essas passagens para ensinar que oração sincera nunca é pequena demais. Quando você fala com Deus com verdade, por mais poucas que sejam as palavras, a oração se torna poderosa. Ele tinha uma frase que repetia em seus sermões: "Deus se inclina para ouvir o clamor dos fracos." Essa frase tem peso porque lembra que Deus não responde à performance, mas à humildade. Outro ponto importante é que Wesley via a oração simples como uma forma de combater o medo da insuficiência. Muitas pessoas deixam de orar porque acham que suas palavras são pobres ou insuficientes. Ele dizia que isso é um erro grave, porque transforma a oração em uma experiência de insegurança, quando deveria ser um lugar de sinceridade. Para Wesley, oração não é exame oral. Não existe nota de avaliação. Não existe oração perfeita. Existe apenas um, Deus perfeito ouvindo um filho imperfeito com amor. Quando essa verdade entra no coração, a pessoa perde o medo de se aproximar de Deus. Ela para de tentar impressionar e começa a ser honesta. E honestidade é algo que Deus honra. Ele também alertava que orações sofisticadas podem esconder um coração distante. Não é o caso de todos, claro, mas Wesley observava que, às vezes, longos discursos são apenas tentativas de parecer espiritual sem realmente abrir o coração. Já o sussurro sincero é diferente. Ele nasce de alguém que está consciente da própria fraqueza e decide buscar a Deus exatamente do jeito que está. É por isso que a Bíblia diz que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Deus não rejeita a fragilidade. Ele a acolhe. O ponto final é simples, mas profundo. Deus escuta tudo, desde o clamor até o sussurro. Ele escuta quando você dobra os joelhos sem saber o que dizer. Ele escuta quando você fecha os olhos e só consegue chorar. Ele escuta quando sua oração é apenas uma frase curta, dita sem força, mas cheia de verdade. Ele escuta porque conhece você profundamente. Wesley insistia que Deus não precisava de grandes explicações,
porque já sabia o que estava no coração antes mesmo que você tentasse explicar. Isso significa que nenhuma oração sincera é desperdiçada. Nenhuma. Nem a mais curta. Se tudo o que você consegue dizer hoje é "Deus me ajuda", saiba que isso é suficiente. Deus escuta até o menor sussurro do seu povo e responde. A ideia de que Deus escuta até o menor sussurro do seu povo não era uma frase de efeito, mas uma convicção construída a partir da observação da vida real. Ele explicava que a oração mais sincera nem sempre nasce de um momento de força. Muitas vezes nasce do limite. Quando a pessoa está cansada, preocupada, ansiosa ou emocionalmente esgotada, é comum que sua oração não passe de algumas poucas palavras. Nessas horas, o cristão sente que sua oração é fraca, insuficiente, pequena demais para ser considerada. E é justamente aí que ele ensinava que o céu funciona de maneira diferente da lógica humana. O que para nós parece insuficiente, para Deus é sinceridade. O que para nós parece pequeno, para Deus é verdade. Ele insistia que Deus não mede a fé pelo tamanho da voz, mas pela honestidade que vem do coração. Uma pessoa que está no chão e consegue apenas sussurrar: "Senhor, estou aqui", já está fazendo mais do que imagina. Esse sussurro mostra que, apesar da fraqueza, ela ainda escolhe buscar a Deus. E essa escolha tem peso espiritual. Ele observava que na Bíblia, algumas das orações mais marcantes foram orações curtas e sinceras. Ana orou em silêncio, sem força para falar, e Deus respondeu. O publicano no templo só conseguiu dizer uma frase. O ladrão na cruz fez uma oração de apenas algumas palavras. Em todos esses casos, Deus ouviu sem exigir explicações longas. Isso mostrava, segundo ele, que Deus não rejeita orações frágeis. Rejeita apenas orações orgulhosas, feitas sem verdade. A oração curta revela algo que longos discursos às vezes escondem: dependência. Quando a pessoa sussurra, ela está reconhecendo que não tem força própria. E essa confissão silenciosa abre espaço para que Deus trabalhe. Ele dizia que o sussurro sincero é como um pedido de socorro feito na alma. Mesmo que ninguém ouça, Deus escuta. Deus não é limitado pelo volume da voz humana. Deus não precisa de frases muito bem formuladas. Deus conhece a intenção antes da palavra. Se a pessoa só consegue dizer Senhor, isso já é suficiente, porque ele entende o que está por trás daquela palavra. Ele lembrava que muitas pessoas se afastam da oração porque acreditam que precisam falar bonito, usar termos difíceis ou repetir fórmulas como se Deus fosse impressionado por técnica. Esse é um dos erros mais comuns. A oração existe para aproximar, não para intimidar. Se a pessoa sente que precisa se preparar demais para orar, ela perde a essência da conversa com Deus. Ele afirmava que orar é falar com sinceridade e ouvir com humildade. Qualquer pessoa que sussurra diante de Deus já está orando da maneira correta, porque está entregando sua realidade sem máscaras. O sussurro é verdadeiro porque nasce da dor, do medo, da insegurança, da fragilidade que todos carregam. E Deus responde a verdade, não a performance. Outra coisa que ele enfatizava é que o sussurro da oração revela fé mesmo quando a pessoa não percebe. Muitos acham que fé é sempre uma postura firme, segura e cheia de coragem. Ele dizia que isso é um conceito incompleto. Fé também é continuar buscando a Deus quando a alma está cansada. Fé é continuar sussurrando quando a voz não consegue gritar. Fé é continuar orando quando tudo dentro de você parece querer desistir. A pessoa talvez ache que está orando com pouca força, mas na verdade está demonstrando uma confiança profunda. A confiança de que Deus a ouve mesmo no silêncio. Esse tipo de fé é precioso para Deus. É por isso que o sussurro tem tanto valor. Ele nasce justamente no lugar onde as máscaras caem. No momento em que a pessoa não tem tempo nem energia para construir frases bonitas, é a alma falando sem filtros. E quando a alma fala assim, Deus responde, nada se perde, nada se torna pequeno demais,
Nenhuma palavra é desprezada. O Deus que conhece os pensamentos antes que eles sejam formados é o mesmo Deus que escuta até o sussurro mais simples do seu povo, porque o que importa não é o volume, é a verdade. E quando a verdade aparece, Deus se inclina para ouvir. A ideia de que Deus escuta até o menor sussurro do seu povo se torna ainda mais clara quando entendemos que Ele conhece cada detalhe da alma humana antes mesmo que a palavra seja formada. Isso significa que nenhuma oração é pequena demais, curta demais ou simples demais para ser notada. A pessoa pode achar que disse quase nada, mas Deus entende tudo o que está por trás daquele quase nada. Ele percebia que muitos cristãos carregam uma culpa silenciosa por não conseguirem orar como gostariam. Sentem que suas palavras são insuficientes, repetitivas, fracas ou sem estrutura. Pensam que Deus espera algo mais elaborado, mais intenso ou mais espiritualizado. Mas a verdade é exatamente o contrário. Deus não exige explicações longas. Deus não exige frases completas. Deus não exige que a pessoa saiba se expressar perfeitamente. Ele responde à sinceridade. E essa sinceridade pode caber dentro de um sussurro. Uma das coisas mais fortes que ele ensinava era que Deus não depende das palavras para compreender o coração. O cristão pode se sentar, olhar para o chão e simplesmente dizer Senhor, sem conseguir completar a frase. E isso já é uma oração completa diante de Deus. O Senhor entende a dor, o medo, o peso e até as intenções que a pessoa não consegue colocar em linguagem. Quando alguém está tão abatido que mal consegue falar, Deus vê tudo o que não foi dito. Isso transforma completamente a maneira como a pessoa deve enxergar a oração. Ela não precisa esperar melhorar para orar. Não precisa esperar estar calma, organizada ou forte. Pode orar no exato estado em que se encontra, porque Deus já conhece o que está por trás de cada sentimento. A oração não é um relatório. É um encontro. O sussurro é aceito porque revela alguém que, mesmo sem força, ainda busca a Deus. Ele observava também que essa capacidade de Deus de ouvir até o menor sussurro deve servir como cura para a ansiedade espiritual. Muitos acreditam que suas orações não são ouvidas porque são curtas demais, inconsistentes demais ou feitas em momentos de pressa. Ele mostrava que o foco não está no tamanho, mas na autenticidade. Quando a pessoa fala com Deus sem filtros, mesmo que seja por 10 segundos, essa oração é mais verdadeira do que minutos de palavras ditas por obrigação. O sussurro revela aquilo que a pessoa realmente sente e realmente pensa. É por isso que tem tanto valor. Deus não está analisando a técnica, está olhando para a alma. E a alma, quando está cansada, não entrega discursos, entrega sussurros, e esses sussurros chegam limpos ao coração de Deus. Outra verdade que ele destacava é que a resposta de Deus não depende da qualidade da expressão humana, mas da fidelidade divina. Deus responde porque Ele é bom, não porque a pessoa é articulada. Deus atende porque Ele ama, não porque a pessoa se explicou direito. Isso significa que até a menor oração tem acesso ao céu. O sussurro dito entre lágrimas, o sussurro dito no trânsito, o sussurro dito durante a madrugada, o sussurro dito enquanto a pessoa tenta não desabar. Tudo isso é ouvido com atenção total. Deus não divide o que escuta em categorias. Não existe oração pequena e oração grande. Existe oração sincera, e é essa que move o céu. Ele reforçava que, quando a pessoa entende verdadeiramente que Deus escuta até o menor sussurro, sua maneira de orar é transformada. Ela deixa de ter medo de não saber orar. Deixa de tentar impressionar. Deixa de esperar o momento perfeito. Começa a falar com Deus em qualquer estado, em qualquer lugar, de qualquer maneira. Isso cria um relacionamento constante, porque agora a pessoa percebe que pode orar sem preparação, sem formalidade, sem força, e esse relacionamento contínuo fortalece a fé. A oração deixa de ser um evento
e se torna um hábito natural da alma. E tudo começa quando a pessoa entende que não precisa gritar para ser ouvida. O sussurro é suficiente porque Deus conhece tudo que está por trás dele. Ele conhece o que você quis dizer e não conseguiu. Ele conhece o que você tentou explicar, mas as lágrimas atrapalharam. Ele conhece o que você sentiu, mesmo sem colocar em palavras. E ele age de acordo com essa verdade. Nada é desperdiçado, nenhuma palavra se perde, nenhum desabafo sincero é ignorado. O Deus que conhece o coração também escuta o sussurro que sai dele. E essa certeza muda completamente a vida de quem crê.